realmente acho que isso é um título nosso e não uma exclusividade dos companheiros. E por isso a minha satisfação do prazer de poder dialogar com eles nessa condição. Duas questões que eu gostaria de ressaltar. Primeiro, eu sou cético, e o cético não é um descrente. O cético tem fé, tem certeza, né? O problema é de que ele sempre cogita, e cogitar, para cogitar precisa de evidência. E as evidências históricas que a gente tem, que a gente quer transformar em outras realidades históricas, são sempre perversas, né? Portanto, eu sou cético quanto ao Plano Nacional de Educação, pelas razões expostas pelo Carlos aqui e pelas razões históricas que a gente teve de um plano anterior ou de planos anteriores. Esse meu ceticismo me leva à convicção, pelas minhas certezas, de que mais e mais nós precisamos organizar para fazer o enfrentamento. Quero repetir aqui um desafio que me foi colocado no dia 17 de setembro de 98, após a aprovação da OPEB lá na Assembleia Legislativa. A companheira Brigitte estava com a delegação de Água Boa e me perguntava, pedia para que eu fizesse uma fala sobre o que significava aquele momento. E eu dizia que o maior desafio que a gente tinha daquela data em diante era arrancar do Diário Oficial, quando fosse publicado, para a realidade do nosso cotidiano, que estava estabelecido em lei. E a mesma coisa em relação ao Plano Nacional de Educação. Então, o desafio é concluído. A segunda questão é de uma outra lei que foi aprovada naquele 17 de setembro, que é a Lei Complementar 49, que regulamenta a organização da educação em Mato Grosso. E principalmente, Kiko, no que trata da gestão única, que, considerando ali as nossas reflexões, era um mecanismo de travessia, como dizia um secretário, que foi secretário de Educação na época, hoje conselheiro do Tribunal de Contas, não tão coerente como naquela época, hoje, mas o Walter Albano, que falava que era necessário fazer uma travessia entre aquilo que a gente tinha construído em 96 e a realidade que a gente estava vivendo. E a Lei Complementar 49, do artigo 10º ao artigo 15, estabelece mecanismos dessa travessia, mas nós nunca conseguimos arrancar ela do Diário Oficial. Então penso que é momento da gente restabelecer essas leituras, porque nós, como você bem disse, não partimos do nada, entendeu? E esse desafio jurídico já está estabelecido em lei. Então nós precisamos avançar nisso aí. Então, é isso. Obrigada, companheiro Júlio. Eduardo. Bom dia a todos. É o seguinte, eu vou fazer mais algumas provocações, só para a gente pensar, né? Porque, primeiro, quando as coisas viram moda, elas passam a ser, os termos principalmente, viram moda, a gestão democrática é um desses, vira moda, aí a gente passa a usar isso sem pensar sobre isso, sem raciocinar do porquê que a gente está fazendo, se realmente está acontecendo ou não, né? Por exemplo, gestão é uma palavra que vem de substituição ao antigo administrador, né? O administrador é técnico, capitalista, né? Ele organiza as finanças ou algo parecido em termos capitais. E o gestor vem no sentido mais amplo, né? De participação mesmo, então tem um sentido muito mais amplo. E o mais curioso é que o PDE, que é o que a gente acha interessantíssimo na escola, ele tem os moldes administrativos e não de gestão, né? Ele vem formatado, tanto que tem gerente de meta, gerente de estratégia, gerente disso, gerente daquilo. Ele vem uma formatação de administração, da administração clássica, e não da gestão que a gente está pegando aqui. Então existe uma contradição nas próprias organizações aí da implantação dessas questões, né? Isso só para a gente pensar, é rápido. E a outra questão, já que pensamos em gestão, tem que pensar em, se diz gestão democrática, qual democracia nós estamos implantando aí, né? Porque existem vários tipos de democracia, nem todas elas é democracia efetivamente, né? Por exemplo, o próprio Conselho Deliberativo é uma democracia representativa, né?
que, por exemplo, a gente falou muito aqui quando que se institucionalizou a questão da eleição para diretor. Mas gestão democrática não é só eleger diretor. Isso é a coisa mais fácil de conseguir, né? O difícil é fazer realmente a participação depois, né? Porque eu posso eleger um diretor e ele virar um carrasco depois, é fácil acontecer. E eu posso ter também, como acontece em São Paulo, um cargo que é diretor, não é eleito, e ele fazer uma gestão democrática. Então, a gestão democrática não se resume só a eleição. Está acabando? Não se resume só a eleição, se resume a todo o processo, né? Rapidão, outra coisa que eu queria questionar aqui é a questão da avaliação, que é uma coisa que me preocupa muito, né? Por exemplo, se o Estado a União, enfim, as políticas educacionais, nos deu autonomia para fazer um projeto político da escola, né? Mas ele não nos deu a capacidade de avaliar esse projeto, né? Por exemplo, a gente fica ali em avaliação processual, mas todo no chão, no universo da escola, aí o aluno faz uma Olimpíada de Matemática. Eu acho isso totalmente contraditório, né? Ele recebe uma prova Brasil, feita em moldes assim, específicos. Eu só avalio o momento da vida acadêmica dele. E o processo vai ser avaliado quando? Pela União, pelo Estado, né? Eu faço uma avaliação processual no universo da escola, mas o meu aluno tem que passar a fazer provas nos moldes antigos ainda. Então isso complica também a organização. Então é só isso. Muito obrigado. Obrigada, professor Eduardo, seu crachá. Professora doutora Maria Luísa. Bom dia a todos, a todas. Mesa. Eu já fui apresentada antes. E dizem que com o meu sotaque todo mundo descobre de onde sou, né? Então, estou aqui muito honrada com esse convite. E gostaria de aproveitar que o Carlos Abucarim, na sua fala, chamou a atenção da educação infantil, que é um tema que a gente vai estar discutindo à tarde, para aprofundar um pouco mais, ouvi-lo e ver de que forma ele pode nos sinalizar. Eu represento o Fórum Gaúcho de Educação Infantil e o Movimento Interfóruns de Educação Infantil, o MIEIB, que vocês conhecem, né? E confessamos que nós ficamos absolutamente impactados quando iniciou esse movimento de conveniamento com as novas unidades construídas a partir do Plano Infância. Isso é um verdadeiro absurdo no contexto da política nacional. Nós já consultamos formalmente o FNDE e o MEC, a Secretaria de Educação Básica, a COED, sobre isso, e ambos se dizem isentos porque o contrato feito é apenas para a construção de um prédio. E que este prédio entregue ao município pode ser administrado da forma que o município assim entender. Então, o que a gente está vendo com isso? A expectativa de que o Pró-Infância se constituísse como uma política nova, um prédio novo para abrigar uma política nova, uma política de qualidade, de direito à educação, de fato, de qualidade para todos, vem sendo apropriada equivocadamente em alguns municípios para uma política de terceirização, que, como vocês disseram, então ela vai ferir todos os princípios que nós podemos ler na Constituição e tudo que a gente possa imaginar. De laicidade, porque sabemos que muitas dessas instituições, no seu currículo, elas colocam para as crianças vivências específicas dos seus credos. A questão da gratuidade, porque nós sabemos que, apesar de não ser possível, não ser permitida a cobrança, elas cobram sim, mascaradamente como uma contribuição, há uma pressão nas famílias para que as famílias paguem espontaneamente uma contribuição, e nós sabemos que o princípio da qualidade fica ferido porque o recurso municipal que é repassado para elas não é um recurso suficiente, porque o próprio município sabe que o que recebe do Fundeb também não é suficiente. Ora, muito menos será o repasse, né? Então nós ferimos ali todos os nossos princípios constitucionais e agravados pela questão que a gente está aqui discutindo também, que é a questão dos profissionais. Que profissionais serão contratados, com qual formação para atuar na educação infantil? Então, isso que vinha como um anúncio do novo, para nós agora se coloca como um retrocesso. Nós temos um ordenamento legal que não está sendo considerado, nós temos determinação da exigência de professores, ensino superior, aceitando-se magistério e modalidade normal, e sabemos que as instituições não conseguirão garantir uma qualidade de trabalho em termos de condições, nem salário, e essas instituições privadas, nem concurso público, etc, etc, etc. Então, eu gostaria de ouvir a mesa nesse sentido, como é que fica a gestão democrática da educação e a conquista do direito à educação infantil para as crianças brasileiras. Obrigada.
Obrigada, professora doutora Maria Luísa. Seu crachá, Clóvis. Aproveitar o tempo também para dizer do prazer de estar aqui com o Carlos, com o Kiko, com o Júlio. Eu queria, Carlos, uma preocupação. Nós avançamos muito na questão da organização do tempo, na escola, na questão da infraestrutura, né? Mas nós ainda estamos percebendo que algumas pessoas não conseguiram avançar ao dizer quem é que eles querem nessa escola. Por exemplo, quando no plano nacional tira-se a questão de gênero e outras questões, as pessoas estão dizendo, olha, nessa escola não cabe essa discussão, portanto não cabe essas pessoas nessa escola. E aí a questão do negro, do índio, do homossexual, de outras pessoas que esse discurso acaba por dizer essas pessoas não têm lugar nessa escola, nessa organização do tempo, nessa organização, nessa estrutura, nessa escola nova que nós estamos pensando, mas nós estamos pensando para que pessoas? E aí, como que isso vai se dar, já que na CONAI nós avançamos bastante? Mas a CONAI que deveria ter acontecido antes do plano ser votado. Por conta disso, a gente tem um embate que não reflete o embate que nós tivemos e a discussão que nós tivemos na CONAI. Então, eu queria que você fizesse essa fala. Obrigada, Clóvis. Seu crachá, Henrique Lopes. Parabenizar aqui a mesa, dizer que esse termo universo da escola eu aprendi enquanto funcionário. Acho que eu vi o pessoal aqui da UFMT, foi o colega lá da UFMT, lá, o Vavá, que foi fazer uma discussão lá e andou dando aí alguns ressignificados aí, uma reconceituação de alguns termos. É coerente com a geografia dele. Correto. O Carlos fez uma discussão aqui interessante sobre, quando a gente trata dos planos de educação, sobre o olhar que se tem sobre o governo federal dos 10% do PIB para a educação. Se a gente avaliar que hoje se aplica em torno de 5,2%. Mas os 5,2% é somado àquilo que aplica o governo federal, àquilo que aplica os governos estaduais e os governos municipais. Para avançar para 10%, se não houver uma mudança também tributária naquilo que é a relação entre estados e municípios, dificilmente a gente chegará a esse 10%. Pode ficar na lógica de uma carta de intenções. Então, eu queria chamar a atenção sobre isso. Carlos também faz uma discussão interessante sobre a lei de responsabilidade educacional, que a gente tanto almeja, né, mas objetivando fazer um contraponto com a lei de responsabilidade fiscal. Mas as práticas que estão colocadas hoje, sobre a lógica dos processos avaliativos, entendeu? Da questão do olhar para os resultados feitos através do processo de avaliação, se for essa a lógica, nós sabemos responsabilidade de quem será. E para concluir, dizer o seguinte, sobre a questão da temática ali colocada, currículo, e a gente tratando aí da questão que o Estado colocou hoje sobre a organização do censo, é difícil a gente ainda falar que a gente avançou por uma questão de ciclo, como o nosso comportamento e o nosso olhar ainda está todo numa escola organizada por série. E sobre o processo de gestão democrática, eu penso que as relações ainda da 5692, da de 71, a lógica dos registros e cumpras, que às vezes são emanados do órgão central para o espaço da escola, isso ainda é muito forte, é muito vivo ainda no espaço da escola. Então eu gostaria que a gente fosse feito essa discussão, né, do desafio de como garantir, né, a inclusão na escola, entendeu? Como garantir a democracia fora da lógica do democratismo, porque também em alguns lugares as pessoas pensam que pode tudo. Semana passada nós visitamos um município que, para poder falar com os profissionais da educação, a diretora regional teve que ligar para o diretor da escola para pedir autorização para saber se a gente poderia fazer esse espaço de discussão aí no espaço da escola. E para os saudosistas, né, a gente lembrar
que nós hoje estamos, o nosso desafio é essa escola democrática e inclusiva. Lembrando que no passado, né, a gente tinha a lógica da escola que era elitista, né, que era para poucas pessoas, né, e na sequência, né, quando a escola foi se abrindo, né, ela se tornou muito seletista, uma escola que seleciona, como o Cláudio está dizendo aqui, quem entra, entendeu? Da lógica daquilo dos fundamentalismos religiosos, de posicionamento político, olhar sobre etnia, raça, etc. E tal. Então, como fazer para que de fato a gente tenha essa democracia do ponto de vista, inclusive, do espaço da escola? Obrigado. Obrigada, Felipe, seu Cachá. Professora Maria Aparecida Arruda Cortez. Bom dia, mesa, nossos companheiros, companheiras. Quero aqui congratular, já fiz um pequeno texto, mas quero expressar aqui a atitude da Fátima Rezende, então secretária de Educação, juntamente com o vereador Kiko, que numa atitude de muita coragem coloca de que lado está. E nesse momento ficou do lado dos trabalhadores e trabalhadoras da educação em Barra do Garças. Isso não é uma coisa pequena e precisa ser debatida, ser levada, ser mostrada. Inclusive para mostrar para alguns de nós, que entre nós aqui diz que somos um bando de petralha, que estamos à frente das secretarias e não temos projeto nenhum. Essa é uma demonstração muito clara de que não é verdadeiro essas falas. Dentro do que, inclusive, alguns que ocupam cargos dentro da própria Secretaria de Estado de Educação e não são capazes de fazer uma verdadeira leitura, de reconhecer, de ter coragem de se assumir, que é um direito de ter o partido que quiser, né? Mas de reconhecer os avanços que nós, educadores e educadoras, conseguimos e dos desafios colocados para nós na entidade sindical. Porque muitas das leis que hoje nós estamos apresentando aqui é fruto da nossa reflexão, do nosso debate, do nosso compromisso e do nosso engajamento. Portanto, nós temos que continuar dizendo para a gestão governamental qual é o processo educativo. Carlos nos chama a atenção de várias coisas, mas já foi abordado aqui. Eu quero trazer aqui um dos processos formais em detrimento dos processos pedagógicos, né? Nós, às vezes, a própria secretaria fica um pouco engessada nessas questões burocráticas e esquece de encaminhar, dentro daquilo que o Kiko chamou da autonomia pedagógica, um verdadeiro projeto, um projeto transformador. Lamento a ausência da secretaria, não sei se foi convidado, o Clóvis citou o nome da Catarina, mas até ontem à noite ela não tinha sido indicada para vir aqui nesse encontro, que é a superintendente política. Então, a responsabilidade educacional foi outra questão que me chamou muita a atenção, também colocada pelo Carlos, na interação dessas relações pedagógicas. Lamentavelmente, nós temos um texto, e ainda bem que isso já foi retirado da pauta da secretaria, que colocava o endeusamento, era da equipe do ensino fundamental, do IDEB, como na linha da bonificação, na linha de colocar de que era preciso bonificar as escolas que tivessem um bom resultado no IDEB. Isso foi superado, mas ainda é preciso verificar até que ponto ele não vai retornar com outra roupagem. Então, essa questão que aí você colocava aqui sobre as eleições, lamentável, no município de Várzea Grande, nós temos 3 escolas que não teve candidaturas e a secretaria acabou indicando quem já tinha 2 gestões, 3 gestões em escolas muito diferentes, para uma escola que ele não conhecia, inclusive o Carlão era aqui, né, estava aqui, é uma escola de conflito, onde o diretor que está nessa escola hoje saiu lá do Cristo Rei para atravessar e lá na Maria Andreasa, não conhece a realidade, é uma escola de pequenos infratores, por assim dizer. Então, um outro processo, não sei como é que foi o debate, mas tem uma avaliação do secretário escolar através de uma portaria, que é sinistra. Não, a meu juízo, não dá conta de fazer a avaliação desse cargo e dessa função, mas foi editada pela secretaria, não sei até que ponto foi debatida com os próprios interessados. No município de Várzea Grande também foi nomeada uma assessora pedagógica e que não foi suspensa a primeira eleição para a assessoria, com todos os problemas que essa lei tem, mas havia um curso e agora foi indicado alguém
que inclusive é contra o ciclo. Está orientando as escolas que não pode fazer adesão, não pode se organizar de forma similar. Depois a gente continua na tarde. Obrigada, companheira Cida, seu crachá. Companheira Lúcia, na fala da companheira Lúcia, estou encerrando as inscrições. Bom dia, companheiros. Bom dia, companheiras. Dizer, né, da satisfação de reencontrar nosso querido companheiro Abicalil. Abicalil, né, por conta do mandato, mas Carlos por conta do movimento sindical. Enfim, juntando, né, Carlos Abicalil. Companheiro Kiko, muito bom, né, estar encontrando neste momento, né, de conflito lá em Barra do Garças, e parabenizá-lo e também a companheira Fátima, né, pela decisão honrosa, né. Penso que nós do movimento sindical não esperávamos outra atitude de alguém que tem, né, discurso de uma defesa de que em carreira a gente não se mexe, em direitos a gente não mexe, a gente amplia, não se retira direito, se amplia direito. Então leve meu abraço, e o meu abraço depois eu te dou pessoalmente, mas levo o abraço para a companheira Fátima e parabenizar então a mesa, né, pelos 2 debates realizados. Gostaria de pedir para o companheiro Carlos abordar sobre os aspectos aí do custo aluno-qualidade, uma vez que ele coloca para a gente que o debate do Fórum Nacional de Educação foi insuficiente, né, sobre o custo aluno-qualidade. Então, para ele pontuar, né, algumas questões que ele considera relevantes e que não podem faltar nesse debate. E aproveitando a temática do Kiko, eu quero aqui, o Sintec Mato Grosso já fez, né, um repúdio, então eu como diretora regional quero aqui repudiar o município de Glória, na pessoa do Executivo Municipal, senhor Nilton Borgato, por não estar cumprindo, respeitando a Lei de Gestão Democrática Municipal, que é do ano de 2006. O prefeito fez uma investida para não cumprir, querendo alterar a Lei de Gestão Democrática. A alteração na Câmara Municipal não foi acolhida, os vereadores votaram contra essa alteração, o Conselho Federativo encaminhou a eleição da direção, a diretora está eleita, portanto o prefeito não respeita a eleição naquele município. Nós estamos aguardando, o promotor deu prazo de 10 dias para que o prefeito esclareça os motivos, por que a posse ainda não foi dada, o prazo vence hoje. E para quem estiver interessado, nós estamos com a nota pública repudiando essa atitude autoritária, desrespeitosa, né, com a comunidade escolar do município de Glória. Então, que a gente possa começar a fazer valer não apenas o processo da eleição, mas todo o contexto que permeia a gestão democrática, que começa sim com a eleição, mas defendemos para além. Nesse momento aqui eu registro então esse repúdio em nome da nossa regional. Obrigada. Obrigada, companheira Lúcia, seu crachá. Valdeir. Bom dia. Dizer sempre da grata satisfação, essa mesa abordou aí com bastante propriedade essas questões que estão aí na ordem do dia, principalmente do que se refere os planos, né, de educação e também de gestão democrática. E dizer, Carlos, que é sempre uma satisfação tê-lo você ouvir, né, porque sempre traz aí uma visão bastante ampliada das questões que estão aí na ordem do dia, né? A questão do que a gente ainda precisa debruçar bastante, né, que hoje nos angustia bastante, se refere também à política de expansão de bolsas, né, no sentido de bonificar aí no Pacto Nacional de Alfabetização, também agora avançando na questão do ensino médio. Então isso traz uma preocupação eminente. Qual será o momento que nós teremos efetivamente uma política em que a valorização não esteja atrelada à política de bonificação, inclusive em alguns aspectos uma ampliação da jornada e em detrimento da formação que deveria ser continuada em serviço dentro do próprio âmbito da unidade escolar. Então,
a gente precisará também debater e debruçar sobre essa questão e, ao mesmo tempo, trazer aí para a discussão dos planos municipais de educação e agregar efetivamente essas duas questões, que a formação ela tem que ser uma formação em serviço e que também essa lógica de que a valorização e que a educação pública ela se dá através das políticas do governo federal, elas são totalmente equivocadas, porque há uma omissão muito grande dos municípios, inclusive a política de tempo integral, né? Se você pega e vai discutir isso, nos municípios não há um investimento nenhum, então utiliza estritamente, vou pegar o caso do município de Sinop, onde dizem que tem educação integral, né? O programa Mais Educação funciona debaixo de tendas, né? E lá diz que estão fazendo uma educação de excelência. Não sei aonde está, inclusive com o lema agora que Sinop é a cidade do conhecimento. Então a gente precisará agora, na avaliação do Plano Municipal de Educação, nós que temos uma bagagem grande acerca dos planos, o Sintep Mato Grosso, por incrível que pareça, não foi chamado para nenhuma reunião sobre o Plano Municipal de Educação daquele município. Então a gente, quando o Kiko coloca que converge aí as ações, né? A gente, depois de ter superado no estado de Mato Grosso, em 96 esse debate, a gente está no município com uma queda de braço, quem é que pode mais? E dentro desse sentido, quem está levando a pior as políticas que estão sendo oferecidas para a população que depende da escola pública.